Paulo escreveu aos Timóteo para nós. Quem quiser acompanhar é 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Aleluia, Senhor Jesus. Segunda carta aos Timóteo, capítulo 3, versículo, a partir do 10. Todos encontraram? Amém, quase. Amém. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceu na Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todas as todos os piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Olha que tremendo, né? Pode sentar, irmãos. Tremenda a palavra de Deus. Quando Paulo escreveu aos Timóteo, e servindo para nós hoje, tremendo, porque alcançamos, irmãos, a verdadeira doutrina. Quando fala doutrina, a gente até treme, né? Falar de doutrina é a coisa que é doutrina? Corrigir os nossos erros, para aprendermos a ser fiéis ao Senhor e todo o seu trabalho. Quando fala fiel, parece que é só ser fiel só a Deus, né? Não, você tem que ser fiel a tudo, no seu trabalho, com o seu amigo, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seu tio, com seu pai, e daí por diante. A fidelidade permanece. Deus não é fiel conosco? Amém. Então nós temos que ser fiéis a Ele, porque o Senhor, irmãos, nos guia. E você vê que Paulo disse aqui uma coisa muito importante, que quando a gente está na aflição, nas perseguições, parece que tudo se fecha, né? Parece que nada dá certo. Não, tudo isso porque você serve ao Senhor. Quando nós servimos ao Senhor, e não pense, irmãos, que às vezes quando a gente fala perseguição, a gente fala assim, deve ser o macumbeiro que vai me perseguir, vai ser o feiticeiro. Não. Às vezes aquele que está do teu lado, ele vai te perseguir. Às vezes aquele que você confiava, ele vai te trair. Aí você fala, mas como é que pode isso? Jesus disse, eu escolhi, porém, 12, né? 12. Mas um era um diabo. Olha que palavra toda Jesus falou, né? Um era um diabo, e está escrito lá em João 6, acho que é o versículo, não sei se é o 70, ou 69, ou 71, é um desses 3 versículos aí. Está lá escrito, Jesus falou que Judas era um diabo.
porque era um traidor. Era um traidor. Também, irmãos, há aquela traição que você trai sem querer, que nem o Chaves, sem querer querendo, né? Mas quando você se arrepende, e tem a traição que você não se arrepende. Essa é terrível, porque leva você a um pecado gravíssimo. Pedro também negou Jesus por 3 vezes, né? Ele negou, mas nem por isso ele permaneceu no erro. Ele chorou amargamente por ter negado. Já Judas não, ele negou e não teve arrependimento. Algumas pessoas falam que ele se arrependeu, não se arrependeu, ele teve remorso de ver, né, aquilo, o seu mestre, aquele que ele seguiu, aquele que ele molhou o seu bocado na mesma panela que Jesus tinha o seu vinho, e chegar e fazer aquilo, vender. Nós, amados irmãos, temos que ter na nossa vida, na nossa consciência, que a palavra de Deus, ela é a chave da vitória. Ela é a chave de você entender o que Deus quer com você, o que você vai alcançar do Senhor. Você vê que Paulo diz aqui, que toda palavra foi inspirada por Deus. Se ela é inspirada, ela serve como remédio. Não tem remédio para tudo, né? Você está com dor de cabeça, tem gente que de pirona é bom, outro é não sei o que, outro é não sei o que, um monte de remédio. Antigamente, irmãos, era mais direto da selva. Você estava com dor de cabeça, tinha aquelas folhas, fazia o chá, você tomava, ficava bom. Você estava com doença, você tomava o chá, ficava bom. Então, se você está doente, nós temos o que aqui? A palavra de Deus para nos orientar, para nos fazer entender por quê. Você fala, eu sou tão bonzinho, né? Tem pessoa que fala que acha que é bonzinho, né? Eu sou tão bonzinho, eu não falo mal de ninguém, eu pago minhas contas, eu não devo ninguém. Eu assim, irmão, isso não é ser bonzinho, é sua obrigação. Isso é uma obrigação do ser humano. Quando eles chegaram para Jesus e falou, mas o Senhor é tão bom, ele falou, bom é meu Pai. Bom é meu Pai que me enviou. Quando Paulo diz na palavra, você vê, poderia estar aqui escrito assim, você servindo a Deus, esse final de ano você vai ter dinheiro, alguém vai depositar o dinheiro para você ir para a Disney, você ir lá para Mônaco, lá tem que ser milhões. Diz que só uma gorjeta que um homem daquele que abre a porta de um carro, às vezes dá mil dólares. É dinheiro. Lá, irmãos, é um lugar que só vai milionário mesmo. Lá não pode ir pessoas. Só um hotel lá é o dinheiro que você ganha em 5 anos, você paga num minuto, numa hora. Então, nós poderíamos estar aqui falando para você, você já está na glória, você já está, olha, já está subindo. Não, a palavra do Senhor diz, Paulo falou, sofri muitas perseguições, aflições. Irmãos, isso é porque servimos ao Senhor. Não está lá em Miqueias, faz tempo agora que eu não citei mais essa passagem, eu sempre cito na igreja. Não está lá em Miqueias capítulo 7, versículo 10, que fala assim, que os seus inimigos na sua própria casa. Quando fala assim, parece que é nossos irmãos. O Senhor, a palavra do Senhor está falando que é só os seus irmãos. Quantos tem aqui hoje? Tem bastante gente. Cada um tem uma ideia diferente, tem um modo diferente. E nós nos tornamos o quê? Irmãos, na verdade, em Cristo Jesus. Tornamos o corpo de Cristo. E se tornamos um corpo de Cristo, por que eu falo mal do irmão Arnoldo? Por que eu vou falar mal do irmão Claudio Novo? Por que eu vou falar mal de você? Alguém chega e fica furando o seu corpo por nada? Você, não gosta da minha mão, vou bater nela. Você chega e dá umas marteladas na mão. Você vai sentir uma dor. Então nós, amados irmãos, se tornamos irmãos em Cristo Jesus, por que eu tenho que defamar o meu irmão? Eu tenho que orar por ele.
E se eu ver, irmãos, alguém se levantar para maltratar o irmão, eu vou lá defender ele, porque ele faz parte do mesmo corpo que eu faço. Os irmãos estão entendendo? Amém. Isso é, irmãos, servir ao Senhor dentro da palavra de Deus. A palavra é aproveitosa. Olha o que Paulo diz, aproveitosa. Quando fala aproveitosa, você aproveita o quê? Tudo aquilo que é bom. Né? Você aproveita coisa ruim, você não vai aproveitar coisa ruim, vai aproveitar aquilo que é bom. E quando o Paulo fala que ela é aproveitosa para as nossas vidas, é porque ela é saudável. Palavra de Deus. Só que para você saber que a palavra de Deus é saudável na sua vida, aí você tem que crer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a palavra ela só machuca. Não é verdade? Amém. Palavra de Deus, irmão, as correções do Senhor, ela machuca mesmo. Às vezes você está num erro, não fez alguma coisa, aí que você chega na igreja e fala, eu vou, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, já está pronto. Não. Aí chega, o pregador vai trazer uma mensagem e vai falar daquilo. Você fala, maldito, ele sabe que ele estava me vigiando. Ele não estava te vigiando, mas o Senhor estava. O Senhor te vê. Eita Deus da Eu não glória. vejo você, só vejo você daqui na igreja. Às vezes eu encontro na rua assim, né, e passa, às vezes, nem todo mundo eu cumprimento assim, que às vezes tem irmão que não quer que cumprimente ele no meio da rua, que às vezes tem vergonha, né? De cumprimentar ele na rua. Mas eu posso gritar, passar, meu glória! Porque, irmãos, quando nós estamos na alegria espiritual, a palavra pode ser dura do jeito que for. Você vai falar, Senhor, me corrige. Não sei se já aconteceu com os irmãos, que às vezes você está numa perseguição, numa luta, chega na igreja, aí a palavra de Deus é um chicote para você e fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor está me ensinando a ser humilde. Eu assisti um filme uma vez, acho que aqui a maioria assistia um filme muito bom. E tinha um padre, que ele era muito arrogante. E ele foi lá e tinha uns mendigos lá e pegaram ele. E fizeram ele carregar, botar uma carroça dele, fizeram ele carregar. Aí ele falou, obrigado, Senhor, me ensinar a ser humilde. Sabe que tem que botar uma cangaia em você? Sabe que tem que fazer você carregar uma carroça para você entender que o Senhor Jesus Cristo te ama e Ele não quer isso. O Senhor não quer, irmãos, você peso nenhum. O que está escrito quando o Senhor chegou na região de Cafarnaum, ali, o que Ele falou? Está escrito na nossa igreja. É a frase da nossa igreja: vindes a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E o que o Senhor falou que o meu fardo é leve. Grande Deus. Aleluia. Meu fardo é leve. Por que o Senhor disse aquilo? Quando ele chegou naquela região que ele viu o povo sendo oprimido pelos judeus, por muitos, por aqueles grandões. Eles oprimiam, irmãos, os necessitados. E o Senhor fala em várias passagens, ai do homem que oprimiu os pobres. Então você vê que de você ser pobre financeiramente, irmãos, não é defeito. É uma coisa que tem que acontecer. Se todo mundo fosse rico, não tinha quem ia limpar, não tinha quem ia construir, não tinha quem ia carregar a carga, não tinha quem ia fazer comida, que as madames não fazem comida. Nós precisamos entender, irmãos, o trabalhar de Deus e a natureza de Deus, o que Deus plantou, o que Deus fez. Nem toda árvore também que tem fruto, ela é saudável para comer. Às vezes você vê uma árvore, uma vez eu fui num sítio, mas tinha umas mexericas, aquelas porcas que era desse tamanho assim. Eu falei, eita, vou encher a pança de chupar mexerica. Mas não tinha um pingo de açúcar. Aquela coisa era sem gosto. Eu peguei aquelas gomos grandes e joguei tudo fora. Não presta. A árvore estava lotada, mas não prestava. E às vezes você acha uma árvore que ela tem uns frutos pequenininhos, mas quando você pega um, fala, que sabor. A mesma coisa é a palavra de Deus. Eu não conheço, eu não consigo entender as escrituras todas. Mas você conhece pelo menos essa que está na frente da igreja, pelo menos esse versículo lá em Mateus. Vindes a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Já é uma vitória muito grande você conhecer esse versículo.
Porque ele está falando que aonde você estiver sofrendo, venha ao Senhor e Ele vai aliviar a tua dor. Quantas pessoas, irmãos, que Deus alivia, Deus cura? Às vezes nem todos. Aquilo que nós acabamos de falar, se todos fossem na igreja, todos fossem pastor, a igreja não vai. Não vai. É tanto que a igreja tem muitos pastores que começam a brigar. Parece assim, ué pastor, então não pode ter pastor. Tem. Não precisa nem ter tantos pastores. O evangelista ele quer a oportunidade do outro, o diácono quer ser mais que o presbítero quer ser mais que o pastor quer ser mais do que o faxineiro da igreja, quer ser mais. Então, irmãos, todas as coisas para andar, ela tem que estar enquadrada nas coisas certas, principalmente a palavra de Deus, ela nos ensina. Você vê que Paulo, quando escreveu para nós, escreveu para Timóteo, escreveu para nós, o que ele falou aqui, ó? Você, vindo a Jesus, vai ter o quê? Riqueza, milhões, não, vai ter aflições, perseguições, enfermidade. Muitas vezes você tem uma enfermidade e ninguém cura. Você fala, mas não prega que Deus cura e está nas escrituras que cura, né, meu irmão? Como é que não vai curar? O que Timóteo tinha? Timóteo era um homem de Deus, ele era um presbítero. E ele tinha, irmãos, uma doença gravíssima. Você vê que Paulo, irmãos, ele levantava as mãos, a pessoa era curada na hora. Era na hora. Mas por que então que ele não orou e Timóteo foi curado? Olha para... Os irmãos estão entendendo? Porque não era da vontade de Deus que Timóteo fosse curado. Ele tinha uma úlcera. Olha, irmão. Quando a úlcera ela estoura, a pessoa não vive, né? E ele era enfermo. Tanto tinha dia que era para ir para a obra trabalhar, ele não aguentava ir. E Paulo disse uma coisa para ele um dia. Falou, olha, Timóteo, pega um cálice de vinho, mistura com água e beba. Que vai aliviar a sua enfermidade. Mas tudo, irmãos, conforme as escrituras. Porque já chegou uma pessoa para mim e falou, você não ora e cura, por que você não orou para aquele lá para ele ser curado? Falou, orar, eu orei. Agora, se ele não foi curado, primeiro eu não sou médico. Quando fala para mim, ele está com dor no estômago, toma boldo. Chá de boldo é bom. Está com dor de cabeça, toma de pirona. É bom. É o que eu sei fazer. Então, irmãos, eu sou um obreiro de Deus que procuro fazer instruído pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Se você chegar para mim e falar, eu quero ter uma palestra com o pastor, um estudo assim, eu quero entender isso, dentro das Escrituras eu li isso, não consigo entender, não concordo com isso. Aí, irmãos, você pode ter certeza que eu vou ter o prazer de ler as Escrituras com você, nós vamos chegar no entendimento formal. Porque as Escrituras nos ensinam isso. Amém, irmãos? Amém. Se hoje você quiser sair correndo, já pode sair correndo. Porque se você servir ao Senhor, você vai ter perseguição, vai ter enfermidade, vai ter aflições e muitas coisas. Mas então para que eu quero servir Jesus Cristo se eu vou ter isso? Você quando trabalha, você quer só aquele serviço que você não suja as mãos. Às vezes você não vai ganhar nada. Aí serviço aqui você não vai sujar a mão, não vai cansar de nada. Eu te pago R$1.000 por mês. Aquele lá tem lodo, tem graxa, tem barro, você vai ter que entrar, vai atolar. Deus me livre aquele lá. Quanto você vai pagar? Aquele lá você ganha 5.000. A diferença. Para você atolar lá no barro, você está lá, você vai ganhar. Mas você tem que sofrer. E nós sofremos aqui, esperando receber o quê? Glória a Deus. A vida eterna. Glória a Deus. Em João 16, o versículo 19, lá está escrito, que o Senhor fala assim, a nossa vida aqui na terra é um sofrimento. De vez em quando eu cito essa passagem aqui, é como uma mulher está para dar à luz. No momento ela sente dor e tristeza, mas depois de vir uma criança ao mundo, ela esquece a sua dor, pela alegria
de ver a criança. Tem umas irmãs que falam, a irmã que tem um filho só, ela não esqueceu da dor, não. Só esquece quem é aquela que tem 2 filhos para cima. Um dia uma irmã falou, eu falei, esqueceu? Se você tivesse lembrado da dor, você não tem outro filho. Então você tem mais que eu, que você esqueceu da dor. E o Senhor fala, irmãos, que a nossa vida é dessa maneira. Quando o Senhor vier, que nós encontrar com Cristo, olha, irmão, vai ser uma alegria, vamos esquecer de tudo. Tudo ficará esquecido na terra. Aleluia. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.